aulas presenciais, portanto, praticamente sem aulas, por conta da pandemia, né? Nós tínhamos expectativa de que isso acabasse logo, né? Enfim, logo de uns 2, 3 meses, mas é bastante claro que não vai acabar, né? E isso traz algumas questões, né, importantes para a universidade pública, né, que é exatamente a necessidade, por um lado, né, de manter contato com os alunos. Então, inicialmente, esse curso foi pensado nesse sentido, de ter um contato com os alunos da minha disciplina, que ficaram sem aula, etc., mas também de ter um contato com o conjunto da sociedade, né? Quer dizer, divulgar o nosso conhecimento para além das fronteiras, enfim, né, dos muros, né, entre aspas, da universidade, né, seja ela pública ou não. Então, a partir daí, né, essa é uma reflexão que não só eu, mas vários professores têm desenvolvido, né, surgiu a ideia de dar esse, vamos chamar de curso, né, esse pequeno curso, né, sobre alguns temas da atualidade, né, mas pensados a partir de uma perspectiva, né, do período colonial, ou seja, pensados a partir do seu surgimento, do início desses problemas, dessas questões lá no período colonial, né, fazer, portanto, nós podemos chamar de uma reflexão de uma história de longa duração. Essa é uma ideia central desse nosso curso. Tá? Como esse curso, em grande parte, é para estudantes de história, historiadores, etc., e tal, mas também é para um público não especializado, né? Algumas coisas que vão ser ditas aqui, talvez, para quem já é estudante ou para quem já é formado, seja simples, seja, né, talvez até boba, sei lá, né? Mas são aspectos importantes para que, né, aqueles que não têm essa formação consigam entender, né, os conceitos, as discussões que estão sendo feitas, etc. e tal. Tá? Então, eu queria chamar a atenção também para esse aspecto. Tá? Um último aspecto que eu queria chamar a atenção é o fato de que, eu não sei se vocês sabem, alguns certamente já sabem, né, algumas dessas cursos, palestras, etc., reuniões online, têm sido alvo de ataques, né, de ataques de hackers, de haters, melhor dizendo, né, bolsonaristas e outros, né, que têm entrado para, enfim, para prejudicar, para atrapalhar, para acabar com a reunião, etc. e tal. Né, o que nos levou, inclusive, a pensar em fazer uma coisa mais restrita, que o link não ficasse aberto para todo mundo, etc. Mas optamos por manter, porque a ideia é uma coisa, né, aberta para um conjunto mais amplo de pessoas, né? E, portanto, o que eu combinei com o Gabriel que está, de fato, né, eu estou falando, mas quem controla a reunião é o Gabriel, né, eu combinei com o Gabriel que, conforme, né, se vier a aparecer alguma dessas pessoas, alguma manifestação, né, negativa, etc. e tal, que queira prejudicar a gente, atrapalhar, né, a nossa reunião, essa pessoa vai ser cortada imediatamente. Tá? Então, é só para esclarecer algumas coisas. Bom, em relação ao curso, ele foi pensado em 7 aulas, né, ou 7 exposições. A primeira delas tem um caráter mais introdutório, né, que é exatamente para discutir a questão da história social, né, aspectos metodológicos, mas também aspectos teóricos dessa história social, né, como ela se desenvolve, né, ao longo do século XX, fundamentalmente, né, e como ela chega nos dias de hoje, como ela é praticada nos dias de hoje no Brasil. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, né, e conversar com vocês. Assim, e depois da minha exposição vai ser aberto para quem quiser fazer perguntas, dialogar, etc. Tá? Bom, em relação à história, né, pensar a história no século XX, né, é pensar a ultrapassagem de um certo modelo historiográfico, né, um modelo ranquiano, baseado nos fatos, dos grandes homens, dos grandes acontecimentos, etc. e tal, para uma história social, né, onde o objeto de estudo do profissional é a sociedade, né, ou, como diria Brodel, né, é o homem, né, inserido no seu meio social. Né? Essa passagem, né, não foi uma coisa simples e nem foi uma coisa rápida.
né? E ela se deu em momentos distintos em cada região, em cada país, né? Na historiografia, a gente tem como um marco fundamental a fundação dos Análises, né? Os Análises d'Histoire Économique et Sociale, na França, né? Uma revista, né? Que surge em 1929, ou seja, no contexto da Grande Depressão Econômica, né? Que atinge o mundo, né? No final de 1929 e durante toda a década de 30, né? E que surge em Estrasburgo, uma região periférica, então, na França, né? Mas surge como uma primeira manifestação, né? Mais estruturada, mais centralizada, né? De uma série de inquietações de historiadores e de outros cientistas sociais sobre a forma de se fazer história, né? Fazer história, a história até então, ela era, como eu disse, uma história fundamentalmente baseada política, em primeiro lugar, mas uma história política centrada em indivíduos, né? Naqueles indivíduos considerados politicamente relevantes, significativos, etc. e tal, né? E, portanto, na forma como eles, na sua atuação, transformavam o mundo, transformavam a realidade, modificavam, né, a sociedade e a levavam para frente, ou, pelo contrário, a fazer retroagir, né? Então, era uma história baseada em documentos diplomáticos, baseada em documentos estatais, baseados em biografias dessas excelências, digamos assim, desses grandes homens, etc. Portanto, uma história que não pensava o conjunto da sociedade, né? Os Análises vêm exatamente para tentar fazer frente a isso, né? Nasce, obviamente, não é algo que surge da noite para o dia, né? Essa é uma insatisfação que já existia anteriormente, mas que congrega um conjunto de, não só de historiadores, mas de cientistas sociais, de economistas, etc. e tal, em torno dessa revista, né? Nasce, assim, o que nós podemos chamar de uma história social, né? Nasce, assim, o que nós poderíamos chamar da história moderna, no sentido da história atual. Claro que não é exatamente a história que nós praticamos hoje, né? Mas são os fundamentos dessa história que nascem nesse momento. O que é importante a gente ter em conta, né? E aí eu vou fazer um paralelo, né, com o nosso momento atual, é que essa história nasce num momento de crise, como eu chamei a atenção, né? Ou seja, no momento em que nasce na França, né? No momento que a Europa, Estados Unidos, mas também o Brasil, enfim, o mundo como um todo, está passando por uma grande crise econômica, né? Que é a crise de 1929, uma crise do capitalismo, uma crise que coloca em xeque os fundamentos do capitalismo. É importante também nós lembrarmos que a Europa tinha passado, né, um pouco mais de uma década antes, pela Primeira Guerra Mundial, né, que tinha colocado também em questão, né, aspectos como o nacionalismo, né? Quer dizer, o nacionalismo, né, dos diversos países europeus tinha levado a uma guerra, né, bastante intensa, até então a guerra mais cruenta, né, que tinha matou mais gente, etc. e tal, né, até aquele momento. Portanto, é uma guerra que marca a geração desses indivíduos que vão fazer os análises. Então, esse é um primeiro elemento importante para a gente pensar como essa história, como essa transformação historiográfica, ela está vinculada a uma conjuntura que é também bastante específica, né, que é essa conjuntura do final dos anos 20 e início dos anos 30. Portanto, uma conjuntura na qual você tem uma necessidade, né, de se responder a questões que até então não se colocavam, né? Ou seja, questões econômicas, por exemplo. A economia, que até então é entendida como uma ciência do presente, né, ela passa a se casar com a história, né, passa a se combinar com a história. Nós temos o surgimento aí da história econômica, né, como um elemento importante para se entender de que maneira, né, no caso da Europa, mais especificamente, de que maneira a Europa evoluiu, não evoluiu de um evolucionismo, né, mas como ela foi se transformando até chegar, né, a esse contexto específico do início do século XX, né, de nações imperialistas, né, que vão entrar em guerra entre si, né, e guerras que vão provocar tanta destruição no solo europeu, né? Então, esse é um ponto fundamental, entender
essa conjuntura, né? A conjuntura na qual essa nova história está surgindo. Então, a economia é chamada para participar. Mas não só a economia, né? A antropologia é chamada a participar, porque agora não se trata só de entender um indivíduo, mas de se entender grupos sociais, né? E a antropologia e a sociologia têm uma importância enorme, né? pelo próprio cabedal teórico, né? Para ajudar a história nessa compreensão, né? Da mesma forma, a geografia. A geografia vai ser um elemento, né, de grande significado para os historiadores dos análises, né? É através da geografia que a gente consegue espacializar a atuação humana, né? A gente consegue perceber tanto aquilo que possibilita essa atuação, né, no sentido de que possibilita certas atividades, possibilita o comércio, possibilita a agricultura, possibilita a pecuária, etc. e tal, como também que impossibilita, né, ou que dificulta uma série de outras atividades. Então, a geografia, né, ela é um elemento central na compreensão dessa história, né? Tem um dos pais dos análises, o Mark Bloch, ele vai utilizar a geografia para entender, ele era um medievalista, né? Trabalhava com história medieval, ele vai utilizar a geografia para entender exatamente, né, a distribuição agrária, né? Ou seja, como é que as terras, no período medieval, eram distribuídas entre os senhores, né, os grandes senhorios, entre os camponeses, a igreja, etc. Quer dizer, é a geografia, né, que permite a compreensão dessa distribuição. Então, vejam que essa história, essa nova história que se forma, ela abandona, né, elementos que até então eram considerados os únicos realmente válidos. Primeiro, a história política, né, ela é abandonada durante muito tempo. E segundo, a biografia, né? O historiador francês vai dizer, mais importante do que estudar Luís XIV é estudar os 16 milhões de camponeses que conviveram com ele, né? Então, essa frase é boa porque ela é meio lapidar, né? Ela marca a lógica dessa história que está surgindo nesse momento, né? O Luís XIV é mais conhecido, né? Sabemos, né, já, perfeitamente do primeiro dia de vida até o dia da morte de Luís XIV, tudo que ele fez, né? Mas e essa sociedade, o conjunto, né, dos indivíduos que conviveram com Luís XIV, os grupos sociais que conviveram com ele, né? Falei dos camponeses, que era o maior grupo, obviamente, mas os senhores feudais, os burgueses, os artesãos, né? Enfim, os comerciantes. Quem são esses indivíduos que convivem, né, com Luís XIV, só para ficar nessa imagem, né? Um elemento central para entender, já que estamos falando em população, uma população grande, 16 milhões de pessoas, etc., é a demografia, né? Essa é uma outra ciência auxiliar, entre aspas, né? Auxiliar do ponto de vista da história, naturalmente, que vai dialogar com a história, ou com a qual a história vai dialogar, né? E que vai ser importante na construção desse novo fazer histórico. E aí, nesse contexto dessas transformações pelas quais a história vai passando, né? E vejam, isso se inicia na França, né? Mas é importante a gente ter em conta que até, pelo menos, o final do século XX, lá pela década de 80, 90 do século XX, a França possui uma grande hegemonia no campo historiográfico, né? Então, é na França que, de fato, se dão, né, as primeiras transformações que, posteriormente, vão se expandir, né, não só na Europa, mas, né, internacionalmente. Então, essas transformações que ocorrem na França, elas acabam depois se espalhando, se irradiando, se quisermos dizer assim, por outros países, né? A França possui uma hegemonia importante nesse momento, uma hegemonia intelectual, não só historiográfica, mas uma hegemonia intelectual, né? Eu me lembro quando eu estudei, já temos um tempinho atrás, né, literalmente no século passado, né? E o Ciro Cardoso, que é um sujeito que estudou na França, né, fez seu doutorado lá, mas ele criticava muito essa preocupação com a França. Ele achava que às vezes era um pouco exagerado, né? Era sempre a preocupação com a última moda de Paris, ele dizia. Mas isso, concordando ou não com o Ciro, enfim, isso né,
consequência dessa hegemonia francesa, né? Uma hegemonia que permanece, pelo menos, até a última década do século XX. Ora, mas, e esse é um ponto importante, fazer uma nova história, né, significa também você ter novas questões para colocar, né, e ter também a necessidade de novas fontes, ou seja, novas documentações. Que documentação nós vamos utilizar para responder essas amplas questões, né, para conhecer, enfim, os 16 milhões de camponeses que conviviam com Luís XIV. Né? Que documentação vai ser essa? Antes eu utilizava uma documentação que era fundamentalmente produzida pelo Estado, uma documentação diplomática, uma documentação militar, né? Enfim, uma documentação bastante restrita, mas que me permitia pensar individualmente, né, a atuação de cada indivíduo nos contextos políticos, né, diplomáticos, militares, etc. Agora eu estou pensando em população, né? Estou pensando em grandes contingentes populacionais, né? Como trabalhar com isso daí, né? E aqui, né, essas preocupações se casam com preocupações que são do próprio Estado, e aí Estado, né, no sentido de aparato estatal, né? É importante a gente ter em conta que, com a crise de 29, há uma preocupação nos diversos estados nacionais, né, em produzir informação confiável, né, em relação às suas reais condições, ou seja, as condições da sua população, da sua economia, né, da sua própria arrecadação fiscal. Né? Então, há um esforço estatal no sentido de modernizar, né, a estrutura a fim de produzir esse conhecimento, né, um conhecimento mais amplo sobre a população. Né? Veja que os censos, por exemplo, né, tão importantes, né, para a gente conhecer a população, não só o número, né, mas como ela se divide, etc. e tal, as características das populações, né, eles se generalizam na segunda metade do século XIX, mas eles ganham, de fato, importância, né, a partir do século XX. É a partir do século XX que eles começam a ser periódicos, tem uma periodicidade decenal, etc., para que exatamente você consiga não só conhecer aquela população, né, num determinado momento, mas conseguir acompanhá-la ao longo do tempo. Né? E aí, esse acompanhar ao longo do tempo, né, é o elemento fundamental para nós, historiadores. Né? Ou seja, e aí o censo, por exemplo, vai ser uma fonte importante, né, que os historiadores vão utilizar, mas é claro que é limitado, porque você só tem censo, basicamente, do século XIX em diante, censos confiáveis, né? Claro que você tem contagem de população, etc., mas é uma coisa muito precária antes disso. Né? Então, você tem censos confiáveis a partir da segunda metade do século XIX ou século XX, dependendo do país. Mas não só o censo. Né? Eu estou aqui só chamando a atenção, né, para essa mudança de enfoque. Né? Então, veja, por exemplo, os historiadores, muitas vezes, têm que produzir, porque o censo ele é algo produzido de forma consciente, né, pelo aparato estatal, para responder a certas perguntas. Né? Quantos somos, como nos dividimos, né, em termos de sexo, de idade, de ocupação, né, geograficamente, enfim. Né, são algumas questões que o censo coloca, ele tem esse objetivo explícito. Né? Mas os historiadores, muitas vezes, vão ter que lidar com documentos que vão revelar coisas que eles não pretendiam revelar. Né? Bloch chamava atenção para isso. O melhor documento é aquele que fala o que ele não pretendia falar, que ele não tinha intenção de falar. Né? E é com esse tipo de documentação que os historiadores vão começar a trabalhar a partir da década de 30, mas, sobretudo, de forma mais intensa a partir de meados do século XX. Né? E aí, que tipo de documentação? Essa documentação tem algumas características, né, que ela precisa ter. Né? Estamos falando aqui, né, da necessidade de você quantificar. Né? Assim como você faz no censo, você utilizar uma documentação que você possa quantificar, que você possa transformar em números, né? E possa acompanhar ao longo de um determinado período. Então, a primeira coisa é que essa documentação ela tem que ser reiterativa, né? Ou seja, tem que se repetir ao longo do tempo.
né? Ela não pode estar presente em um determinado momento, né, e sumir depois. Ela tem que se repetir ao longo do tempo, né? A segunda característica é que essa documentação tem que ser uniforme, né? Ou seja, ela tem que ser apresentada da mesma forma, de forma bastante parecida, ao longo do tempo, né? E a segunda característica é, sendo reiterativa e sendo uniforme, ela seja também quantificável, né? Ou seja, eu possa transformar esses documentos em números, possa expressar com esses documentos números que vão me permitir verificar uma certa evolução ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, nós pensamos na história demográfica, né, nós vamos ver aí a utilização de dados, não só os censos, né, mas de dados paroquiais, por exemplo, né? Através dos batismos, por exemplo, eu posso ver, né, considerando-se que, né, a população ela é quase toda, não toda, mas quase toda batizada, a partir dos batismos, eu posso acompanhar, né, o comportamento, a natalidade da população. Eu posso acompanhar não só o número de quantos nascem, né, mas eu posso acompanhar também quando eles nascem, né, em que períodos do ano nasce mais gente, que períodos do ano nasce menos gente, né? Eu posso relacionar esses dados, né, numa sociedade agrícola, por exemplo, com as colheitas, né, com os plantios, etc. e tal. Quer dizer, posso relacionar essas coisas para ver, enfim, né, se há de fato algum tipo de relação entre essas coisas, né? Então, essa é uma possibilidade concreta, né? Através dos registros de óbito, eu posso ver a mortalidade dessa população. Estou ficando só na questão da demografia, né? Eu posso ver a mortalidade dessa população, inclusive quando as pessoas mais morrem, que épocas do ano as pessoas mais morrem, né? Isso é interessante, e se há momentos de maior mortalidade ou não. A partir do estudo da demografia, a gente consegue perceber muito claramente, por exemplo, a relação entre esses comportamentos, nascimento, portanto, batismo, casamento e mesmo óbito, né, com os dados agrários, né, são dessas sociedades agrárias, né, se você está no momento de colheita, ou pelo contrário, de entre-safra, tudo isso afeta os dados demográficos, né, afeta a maneira como as pessoas se comportam, né? As pessoas geralmente se casam em momentos de maior fartura, né, dentro desse ciclo agrícola, em momentos de maior fartura, por razões óbvias, né? No caso da Europa, por exemplo, a gente vai, no caso da França, né, que vai levar essa quantificação, né, a um nível extremo, digamos assim, né, os franceses vão encontrar aquilo que eles vão chamar de classes quebradas, né, e que é extremamente interessante. O que são as classes quebradas? De 13 em 13 anos na França, você tem um ano, né, enfim, a cada 13 anos, no qual praticamente não nasce ninguém, né, e quem nasce morre, né? Então, pouquíssimas pessoas sobrevivem naquele ano, né? E por que isso ocorre? Né? Isso está ligado exatamente a essa conjuntura agrícola, são anos de crise agrícola. Portanto, anos de diminuição da produção agrícola levam à fome, né, levam à expansão das doenças, né? Essa expansão das doenças aumenta a mortalidade, né? As crianças que eventualmente nascem tendem a morrer, quer dizer, a mortalidade infantil já é elevadíssima, mas tende a ser ainda mais elevada nesses anos, né? E, portanto, você tem muito pouca gente daquele ano, né, que vai sobreviver àquele ano e durar, enfim, por mais tempo. Então, isso é um exemplo, né, de conhecimento que só foi possível que analisando exatamente, né, os dados de natalidade, né? Você pode relacionar, e isso, né, foi um elemento importante também, essas mesmas crises, né, com aumentos de preço dos alimentos, os alimentos mais importantes, né, e com esse aspecto demográfico, também com o aspecto político e social, né? Vendo que a Revolução Francesa, né, ela se torna muito mais compreensível quando a gente pensa que ela se dá num momento não só de crise do Estado absolutista, né, de luta entre burguesia e nobreza, etc., mas num momento de profunda crise agrícola, né, onde as pessoas estão passando fome, né, onde as pessoas estão, de fato, se revoltando porque elas não têm o que comer. Então, a crise, né, que leva à Revolução Francesa, ela é uma crise estrutural, que vem de longe, mas é também uma crise conjuntural, né, que está ligada a um momento muito específico de fome extrema da população francesa, os camponeses franceses. E só para se dar um exemplo,
essa história, né, quantitativa, ela vai ganhar espaço, né, não só na França, mais uma vez, mas no mundo de forma geral, porque ela tem uma certa necessidade, né, como eu disse, uma necessidade do próprio Estado, né, de conhecer melhor a realidade, né, social, de conhecer melhor as transformações pelas quais a população e a economia passam ao longo do tempo, né, também dos próprios historiadores de ciências sociais, que entendem que, desta maneira, né, eles se aproximam de uma forma mais completa, digamos assim, da realidade dessas, vivenciada por essas diversas populações. Né? Então, a história quantitativa, a história serial, também poderíamos chamar assim, né, porque ela estabelece séries, né, ela vai ganhar um grande impulso, né, e vai atingir o seu auge lá pela década de 1960, né, 1970. No Brasil, isso ocorre ainda posteriormente, até a década, pelo menos, de 1980, nós temos historiografia quantitativa aqui bastante considerável. Né? E isso porque, enfim, o Brasil se atrasa, né, se de comparar com outros países, em parte pela ditadura, né, pela existência da ditadura, portanto, que dificultava, bloqueava muito debate historiográfico no Brasil, mas também porque, de fato, a própria profissionalização do ofício historiador é tardia aqui. Né? Ela é uma coisa que só ocorre realmente a partir da década de 80, fundamentalmente. Né? Quando você tem, de fato, né, o estabelecimento de um sistema de pós-graduações bastante robusto, né, onde você tem o estabelecimento de uma política de pesquisa sistemática em história, né, e que permite, portanto, uma profissionalização. Ó, o caminho é esse. Você quer ser historiador? O caminho é esse. Né? Então, você passa a ter essa profissionalização de forma tardia no Brasil. Né? Então, nós, aqui no Brasil, vamos utilizar muito dessa quantificação para responder questões que são importantes para nós. Né? Vou dar um exemplo claro, né? Nós vamos falar de escravidão, racismo, etc. O estudo da escravidão vai ser um que vai ser extremamente beneficiado no Brasil. Né? Por quê? Porque você tinha um conhecimento, até a década de 70, muito parcial, muito fragmentado, muito lacunar do que foi a escravidão no Brasil. Né? Basicamente, o que você tinha eram trabalhos sobre alguns escravos, sobre alguns engenhos, algumas coisas assim, trabalhos bem limitados, né, no tempo e no espaço. Quando você tem essa profissionalização, né, do ofício historiador, quando você tem esse é um grande aumento repentino aí do número de programas de pós-graduação, você passa a ter também um esforço maior de pesquisa na área de escravidão. Né? E aí você vai ter também a necessidade de produzir essa história quantitativa, para saber, afinal, que escravos são esses? Né? Do que nós estamos falando aqui? Né? Os grandes trabalhos, né, de Gilberto Freire, inicialmente, nós vamos falar isso mais na aula seguinte, né? Mais tarde, a história sociológica paulista, etc. e tal, são trabalhos ainda muito limitados, né? E que trabalham muito mais com coisas esporádicas, né, episódicas, do que com uma grande documentação. Né? Então, na década de 80, nós vamos ter aí realmente a quantificação entrando, né, e marcando a historiografia brasileira sobre escravidão. Né? E qual vai ser a grande documentação utilizada para isso? Né? A grande documentação vão ser os inventários pós-morte. Aqui eu quero falar disso porque é importante, né, para aquilo que eu estava me referindo sobre o tipo de fonte utilizada, né, reiterativa, quantificável, né? Enfim, os inventários são ótimos, né? E diga-se de passagem, quem descobriu, né, que os inventários podiam ser essa documentação foi a Maria da Linhares, né? Maria buscando trabalhar com história agrária, né, buscando com a história agrária de tipo francês aqui no Brasil, né, precisava de uma documentação que permitisse chegar a as fazendas, né, as unidades produtoras de açúcar, de café, etc. E tal. Que documentação seria essa? Né, já que não é uma documentação estatal para o período colonial, mesmo para o Império, em relação a isso. A documentação que existia eram os inventários.
né? E os inventários têm uma coisa boa, eles não foram feitos para serem fontes quantificáveis, né? Eles não foram feitos para serem utilizados pelo historiador, né? A função do inventário, como qualquer inventário ainda hoje em dia, inventário pós-mortem, é simplesmente fazer um levantamento dos bens de um indivíduo que morreu, né, que faleceu, quantificar isso em termos de valores e distribuir isso para os herdeiros, né? O papel do inventário é esse. Só que os inventários, até o século XIX, são extremamente complexos, né? Eles traziam todas as informações possíveis, eles não traziam só os bens imóveis, né? As roupas do indivíduo estavam lá, as mesas, as cadeiras, enfim, né? Os colares, as joias, estava tudo no inventário, né? Os inventários eram muito mais complexos do que são hoje em dia. E, é claro, estavam lá os escravos, que é o que nos interessa aqui, que eu estou buscando remeter. Os escravos estavam lá porque era um elemento fundamental da riqueza dos indivíduos, né? E eles estavam não só com seu valor, mas com suas características. Para o sujeito dar o preço do escravo, ele tinha que justificar aquilo dali, né? Então, se ele era homem, se ele era mulher, qual a idade dele, né? Se ele tinha alguma doença ou não, se ele era forte, se ele era fraco, enfim, todos esses elementos, né, pesavam na avaliação do escravo, portanto, vão constar nos inventários. Então, a partir dos inventários, eu consigo, de fato, me aproximar, pela primeira vez, né, dessa história da escravidão, né, de quem são efetivamente os escravos, né, quais são as características disso daí, né? E aí o que é interessante é que a gente vai, graças a esses estudos sistemáticos, quantificados, etc. e tal, a gente vai conseguir quebrar com alguns mitos, né? Por exemplo, o mito da inexistência da família escrava, né? O grande descoberta, né, do final da década de 80, início dos anos 90, é da família escrava. A família escrava surge, né, entre aspas, na historiografia brasileira. É uma grande novidade, né? Eu peguei essa realidade. Só que teve um momento que todo mundo falava família escrava, né, o negócio perdeu até a sua razão de ser. Realmente tem família escrava em tudo que é lugar, ok, né, e vamos mudar de assunto. Mas entender o que significava isso, né, naquele momento, significava não só, né, negar a ideia de que a família escrava era uma exceção, era uma coisa, né, raríssima, etc., mas significava também afirmar a própria agência do cativo, né? Ou seja, que o escravo ele atuava também e que ele era capaz de construir dentro daquele cenário, que nem por isso deixa de ser violento, negativo, etc., mas ele era capaz de construir dentro daquele cenário uma realidade para si, né? Ele atuava dentro dos limites estreitos que a escravidão concedia, ele atuava no sentido de criar um mundo próprio, digamos assim, né? Então, a história quantitativa ela tem uma importância enorme, né? Enorme para a gente entender e para a gente se aproximar dessa realidade. Entender também quem são os senhores de escravos, como é a distribuição. Mais uma vez, estou ficando na escravidão só para dar um exemplo, tá? Qual a porcentagem da população que tinha escravos, né? Qual a média de escravos para cada indivíduo, né? Tudo isso, né, é através de uma quantificação feita através dos inventários que eu vou conseguir descobrir, né? Então, a quantificação tem uma enorme importância para o avanço da historiografia no mundo e particularmente, no Brasil, né? Mas essa quantificação ela começa a sofrer críticas, né, na Europa já na década de 70, né, aqui no Brasil isso é posterior, já para final, já nos anos 90, fundamentalmente, mas ela começa a sofrer críticas por conta dos limites, né, que ela vai demonstrar. Ou seja, a quantificação ela é importante, ela nos traz, como eu disse, né, informações, nos traz um conhecimento que nós não teríamos de outra forma, né? Elas permitem, por exemplo, conhecer a escravidão no Brasil, conhecer a demografia francesa, né? Conhecer as conjunturas dos preços dos alimentos, seja aqui, seja lá, seja no México, por exemplo, né? Você tem uma história dos preços extremamente interessante, mas ela tem alguns limites também, né? O primeiro limite dessa historiografia quantitativa, um minutinho só, o primeiro limite dessa historiografia quantitativa vai ser a sua generalização, né? Ou seja, ela leva a uma certa generalização excessiva, né?
que muitas vezes não me permite ver o aspecto do indivíduo, né? Eu vou dar um exemplo bastante claro, né? Já na década de 70, nós vamos ver na Europa surgindo um tipo de crítica, né, à historiografia, baseado no fato de que ela cria grupos sociais, né, ou ela busca criar grupos sociais que são vistos de forma muito homogênea, né, ou seja, não se percebem as diferenças que de fato existem dentro desses grupos, né? Então, você tem a nobreza, o campesinato, o operariado, a burguesia, né? São grandes grupos que são vistos como homogêneos. Então, ser burguês é isso, ser operário é aquilo, né? Ser camponês é aquilo outro, né? Então, há a criação de uma certa homogeneidade, porque você trabalha com médias, com medianas, etc. e tal, né? Então, com pouco espaço para a individualidade. E com pouco espaço também para pensar a diferença, né? Para pensar a diferença entre os indivíduos, para pensar a diferença dentro dos próprios grupos sociais. É interessante, na Itália, né, quando se faz essa crítica, né, um dos primeiros elementos que chama a atenção dos historiadores italianos é a história do próprio movimento operário, né, porque o movimento operário italiano ele é marcado tanto, né, por um movimento comunista, né, por uma presença comunista extremamente forte, né, extremamente significativa. O Partido Comunista Italiano, até a década de 1990, era o partido comunista mais forte da Europa Ocidental, né, mas também uma presença católica enorme, né, que levava a democracia cristã, né, a ter também um grande peso no movimento operário. Né, são todos operários, né, os caras estão lá na fábrica, trabalhando na fábrica, sei lá, da Fiat em Milão, né, trabalhando lado a lado, só que um é comunista, né, e o outro é católico. Né, um vota no PC, né, e o outro vota na democracia cristã. Né, ou seja, eles têm a mesma experiência de vida, eles moram muitas vezes nos mesmos bairros, né, se casam muitas vezes com pessoas semelhantes, né, enfim, mas possuem diferenças, isso eu estou chamando só para uma diferença, né, mas possuem diferenças significativas, ou seja, não dá para pensar o movimento operário como um só. Né? A mesma coisa quando a gente olha para a escravidão, né? A forma como os escravos reagem à escravidão são distintas, né? Tem desde o escravo que se revolta, que se rebela, que vai se quilombar, etc. e tal, né? Até o escravo que negocia com o senhor condições mais vantajosas ou menos ruins, digamos, para si, né? No interior da própria escravidão, né? E que não busca a sua liberdade. Portanto, há uma grande quantidade, né, uma grande proporção, né, de possibilidades, há um grande número de variáveis aí, né, que a história quantitativa não dá conta. Né? Pela quantificação, eu não consigo me aproximar dessas diferenças existentes dentro desses grupos. E aí eu chamo a atenção também para transformações que ocorrem na própria antropologia, que vão marcar também o ofício do historiador. Né? A antropologia, que até então é uma antropologia estruturalista, né, que busca também, né, entender a cultura como algo homogêneo, né, entender a forma como essa cultura se distribui entre os indivíduos de uma determinada sociedade de maneira homogênea, como algo conhecido por todos, vivenciado, né, pelo conjunto da sociedade, etc. e tal. Essa antropologia também passa por transformações, né, que a leva a entender a cultura como um elemento que é muito mais diverso do que isso. Né? Ou seja, a cultura ela tem um caráter distributivo, ou seja, os indivíduos possuem graus diferentes, digamos assim, de inserção em certos elementos da cultura. Né? Alguns são mais próximos a padrões culturais dominantes, outros são menos próximos, alguns são mais próximos a elementos religiosos da cultura, outros menos, enfim. Né? Há distinções importantes entre os indivíduos. Né? O acesso à cultura na sociedade, sobretudo nas sociedades de classe, ele é muito distinto também. Né? Não dá para dizer que o acesso à cultura do indivíduo que está numa comunidade, etc., é igual ao do indivíduo que faz parte dos grupos, né, econômicos superiores da sociedade. Nossa, né, a forma de cultura que eles vão produzir, que eles vão consumir, né,
as formas, melhor dizendo, são distintas, né? Então, não dá para entender a cultura como algo homogêneo, né? E isso vai impactar também na produção historiográfica. Uma resposta importante... Bom, a primeira resposta vai ser o abandono, em grande medida, dessa quantificação, ou pelo menos da quantificação como único instrumento, né, de acesso do historiador ao passado, né? E uma crítica importante, né, que vai surgir ligado exatamente a essa exaustão, vamos chamar assim, desse modelo quantitativo, é a crítica italiana, é a crítica da microhistória italiana, né? Essa microhistória que surge nos anos 70, né, mas que vai ganhar, de fato, um peso, primeiro na Europa e depois no resto do mundo, né, a partir da década de 80 e basicamente 90, né, eu diria, ela busca um novo olhar, quer dizer, muitas vezes visando responder as mesmas questões, né, que os historiadores quantitativistas queriam responder antes, essa microhistória vai buscar responder essas questões com um olhar diferente, né? E aí, por que o nome microhistória? Exatamente porque ela busca olhar para os seus, criar seus objetos a partir de um ângulo mais fechado, digamos assim, ou seja, trabalhar, né, com realidades mais específicas, mais bem delimitadas, né, e por isso mesmo que possibilite ao historiador utilizar uma documentação mais variada e que possibilite também ao historiador perceber mais claramente as distinções existentes dentro de um grupo social, enfim, dentro de uma sociedade de forma geral, né? Então, a microhistória, ela surge com essa característica, né? Eu acho que o mais importante da microhistória é que ela mostra que a forma de se trabalhar, a forma de você, historiador, trabalhar com a história, depende da escala com a qual você trabalha, né? Se você trabalha com escala macro, pensando, né, um país ou uma grande região, etc., é diferente, né, da forma de trabalhar um espaço micro, um espaço mais circunscrito, mais delimitado, né? Ou seja, a maneira pela qual você vai colher a documentação, trabalhar essa documentação, cruzar as informações que você consegue coletar, são distintas, né? Ou como diria Jacques Revel, historiador francês, né, a escala que você utiliza produz efeitos de conhecimento, ou seja, aquilo que você vai conhecer, né, utilizando uma microescala ou uma macroescala, né, são coisas distintas, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento importante, né? A microhistória, ela me permite entender não só, né, um certo grupo social, os camponeses, por exemplo, ou os escravos, mas entender também as distinções existentes dentro desse grupo social, né? Entender essas distinções a partir, né, das histórias dos indivíduos, né, e da maneira como essas histórias, que são individuais, atuam na forma como eles se posicionam dentro desse mesmo grupo social, né? Portanto, a ideia de... Isso não significa que grupos sociais não existam. Eles existem porque, de fato, né, alguns elementos em comum, né, fazem com que esses indivíduos possam ser enquadrados, na falta de melhor termo, né, num certo grupo social, possam ser entendidos como parte de um grupo social, né? Mas isso não significa dizer que esse grupo é homogêneo, que todos têm o mesmo interesse, que todos estão sempre juntos, etc. e tal. A forma como os indivíduos se inserem, a maneira como os indivíduos participam desse grupo social é bastante variável, né? Aí, o trabalho é fundamental, né? Os meus alunos mais antigos já conhecem, muitos já conhecem, né? Mas o trabalho fundamental que a gente utiliza como modelo, né, dessa perspectiva microhistórica é o trabalho de Giovanni Levi, né, sobre Sant'Enno, um vilarejo do Piemonte no século XVII, né? Um vilarejo pequeno, bastante reduzido em termos de população, mas que ele vai acompanhar durante aproximadamente meio século. O que é interessante, né, na metodologia, na forma como Levi utiliza a documentação e constrói esse objeto,
né? Por um lado, o seu objeto é o vilarejo, é Santena, no segunda metade do século XVII. Mas dentro de Santena, né, Giovanni Levi está preocupado com um exorcista, né, um padre exorcista, né, que no finalzinho do século XVII, né, o padre exorcista da própria Santena, ele vai ganhar notoriedade não só em Santena, mas no Piemonte como um todo, né, e vai acabar sendo alvo de 2 processos da Inquisição. Para construir essa história de Santena e desse padre exorcista, né, Giovanni Levi vai levantar toda a documentação existente sobre os habitantes de Santena nesse meio século com o qual ele trabalha. Então, uma documentação enorme, né, mas que ele só pode levantar tudo exatamente porque ele está se dedicando, delimitando de forma muito clara, né, o seu espaço geográfico. Espaço geográfico que ele vai estudar. Né? Se ele fosse trabalhar, né, com Piemonte, né, todo o Piemonte, obviamente que ele não conseguiria fazer a mesma análise que ele fez trabalhando apenas com Santena. Né? E é importante a gente ter em conta que Giovanni Levi não abandona a história quantitativa, ele faz quantificação também. Né? Então, quando ele estuda Santena, ele vai estudar o mercado de terras de Santena. Então, ele vai levantar todas as transações de terras, né, existentes naquele vilarejo de Santena, na segunda metade do século XVII, e vai analisar essas transações. O que o diferencia de uma análise quantitativa tradicional? Numa análise quantitativa tradicional, nós pegaríamos aqueles dados e faríamos lá uma média, né, consideraríamos como é que aquilo ali varia ao longo do tempo, etc. e tal, faria uma relação entre essas variações e as conjunturas agrícolas, políticas, alguma coisa assim, né? E teríamos alguns dados interessantes, sem dúvida, né? Mas ainda bastante incompletos em relação àquela realidade. Como, né, o Giovanni Levi levanta toda a documentação referente a todas as pessoas de Santena nesse período, ele consegue fazer isso, mas isso também além disso. Né? Ou seja, ele vai, ao analisar as escrituras de transação de terras, ele vai analisar as relações entre os indivíduos que estão presentes na escritura. Quem é o comprador? Quem é o vendedor? Né? Essa é uma pergunta fundamental. Né? E o que ele vai ver é que, de fato, há uma variação de preço conforme vendedor e comprador, né, estão mais próximos ou mais distantes. Né? Então, quando, por exemplo, o vendedor e comprador são indivíduos da mesma família, os preços tendem a ser mais elevados. Né? Quando, pelo contrário, são desconhecidos, né, ou não têm relações claras entre si, o preço tende a ser mais baixo. Né? Isso só é possível, né, essa compreensão, exatamente porque você tem um conjunto de outras fontes, além das escrituras de compra e venda, que permitem reconstruir esses laços entre indivíduos, né? Os casamentos, os batismos, coisa e tal. Você tem uma série de outras documentações que te permitem reconstruir esses laços entre indivíduos. Né? Então, não se trata de negar a importância da quantificação, né? Negar o papel da quantificação para a história. Né? Mas, pelo contrário, se trata de buscar, a partir de uma análise mais aprofundada, mais circunscrita, mas também mais aprofundada, né? E relacionar esses dados quantitativos com elementos qualitativos mais amplos, né? Que me permitem um conhecimento, que nós podemos dizer, mais complexo dessa realidade. Né? E o que é interessante é ver que, apesar de estar trabalhando numa pequena aldeiazinha lá do interior, né, do Piemonte, Giovanni Levi não quer saber aquela, né, enfim, não quer saber de Santena por Santena, não é porque ele acha que Santena é uma cidade, um vilarejo bonitinho, etc. e tal, né? Ele quer, através de Santena, responder questões mais gerais, como, por exemplo, a formação do Estado no Piemonte. Né? Essa é a questão para ele. Né? Como o Estado se forma no Piemonte. Né? E Santena aí tem uma importância grande, né? Porque Santena tem um problema de jurisdição contra a cidade, enfim, não vou entrar aqui nos detalhes,
mas que marca também a atuação tanto dos camponeses como dos senhores de terra em Santena. Então, conhecer Santena de forma profunda, de forma desta maneira, me permite responder questões que são mais gerais, né? As relações entre camponeses e senhores, a formação do Estado no Piemonte, né? Portanto, não é porque eu trabalho com a microhistória, né, que eu respondo apenas questões circunscritas àquele meu pequeno objeto. Não, a ideia é que exatamente eu possa responder de forma mais complexa, né, questões relacionadas a objetos também mais amplos. Portanto, né, a quantificação ela tem esse significado, né, ela tem esse novo significado, né, que é o significado exatamente de possibilitar eu criar novas perguntas a partir dessa quantificação. Né? E essa é uma questão fundamental para a microhistória. E a relação entre isso, e aí eu também queria chamar a atenção para esse aspecto, entre essas descobertas, né, e o aspecto cultural, né, ou seja, o fato de um preço ser mais alto ou mais baixo, né, conforme, né, o indivíduo para o qual eu vendo, ele é mais próximo ou mais distante de mim, tem a ver com certos aspectos culturais, né, como as relações que o indivíduo estabelece com sua família, né, as relações que ele estabelece com os senhores, por exemplo, né, os preços são mais baixos, né, quando eu vendo para indivíduos que não são da minha família, por exemplo, não têm relações comigo, não são meus amigos, porque esses indivíduos são geralmente os senhores, né? São senhores que compram a terra, né, em momentos de crise. Né? Quando ninguém mais quer comprar aquela terra, aquele camponês precisa vender a terra, porque, enfim, precisa de recursos para se alimentar, para manter sua família, etc. e tal. E só quem pode comprar aquilo dali, né, é quem tem recursos, é quem tem alguma coisa sobrando. E quem tem recursos sobrando são os senhores. Né? Portanto, por outro lado, quem compra a terra, né, quando, numa situação de normalidade, digamos assim, geralmente é a família, mas essa compra e venda familiar, ela esconde uma série de outras relações entre esses indivíduos. É uma espécie de ponta do iceberg, né? Mas que, na realidade, ela esconde relações que são mais complexas entre esses mesmos indivíduos. Relações de parentesco, mas são relações econômicas também, relações sociais, né? A hierarquia entre esses indivíduos dentro da família, né? Quem manda, quem obedece, quem é mais jovem, quem é mais velho. Quer dizer, são elementos culturais que estão ligados a esse aspecto que aparentemente é econômico. Então, esse vínculo, né, entre cultura e economia, né, ou entre antropologia, né, o aspecto antropológico e o aspecto econômico, né, é também um marco importante para a gente pensar nessa influência da microhistória. Né? Não dá para pensar a microhistória sem pensar na importância da antropologia como elemento, né, de explicação da atuação dos indivíduos. Um minutinho só. Um outro elemento que está ligado também a isso, a essa nova visão historiográfica, né, voltada para objetos mais limitados, mais bem delimitados também, né, é o retorno, né, o chamado retorno da biografia. Né? Veja que quando eu falei dos análises, eu chamei a atenção para o fato de que com os análises você abandona, né, as biografias, porque as biografias eram as biografias dos chamados grandes homens, né? Era Napoleão, era Luís XIV, era não sei quem lá, era o Duque de Caxias, era o Dom Pedro II, etc. e tal. Né? Enfim, essas eram as biografias que eram realizadas. Né? E essas biografias eram realizadas no sentido de buscar explicações, né, para a própria evolução das sociedades. Né? Então, o Brasil é assim, porque Dom Pedro fazia isso, porque Dom Pedro II fez aquilo, né, porque Napoleão não sei o que lá na Europa, enfim. Né? Então, a partir dos grandes homens e seus grandes feitos, eu explico essa sociedade. Né? Quando eu me volto para a história social, né, essa biografia ela é descartada, ela é abandonada, né, porque, de fato, não responde mais nas questões que eu estou colocando. Né? Esse retorno da biografia obviamente, não é o retorno dessa biografia como ela era feita anteriormente.
né? Isso é importante ter em conta. É uma biografia distinta dessa, uma biografia na qual eu busco o conhecimento daquele indivíduo, ele é, né, um instrumento, eu diria, uma janela, né, para eu conhecer certos aspectos, né, daquela sociedade na qual ele viveu, daquele momento que ele viveu, daquele local no qual ele viveu, né, mas sempre relacionando esses dois lados, quer dizer, o indivíduo não é não é por si só que eu me interesso por aquele indivíduo, eu me interesso por ele no sentido de que ele me permite responder, né, certas questões que são mais amplas, né? Como eu estou hoje falando só dos clássicos da microhistória, né? O clássico aí, nesse caso, obviamente, sem dúvida, o Queijos Vermes, né, do Ginsburg, né, no qual ele vai trabalhar lá com o Menoque, o moleiro, que tem né, uma visão muito particular da religião, da cosmogonia, etc. e tal, né? Mas a partir desse processo inquisitorial específico, né, desse moleiro, né, com essa visão muito específica também, né, que vai deixar os inquisidores meio desnorteados, etc. e tal, né? O Ginsburg vai buscar responder também questões mais gerais, né? Quer dizer, que tem a ver com uma certa circularidade cultural, né? Como certos valores, elementos culturais circulam entre os indivíduos, né? Com a sobrevivência de certos aspectos culturais, né? muito antigos na Itália, né? Ligados a elementos não cristãos, vamos dizer, pagãos, né? Entre aspas, né? dessa cultura italiana, enfim. Né? Quer dizer, não é o Menóquio pelo Menóquio, né? É o Menóquio porque exatamente através do Menóquio eu consigo, né, ter contato, né, mais uma vez, ele é da ponta do iceberg, eu consigo ter contato, né, com uma cultura que, de outra forma, né, não se apresenta, né, não está evidente para mim. Né, não estava evidente nem para os inquisidores, né, quanto mais para uma pessoa do século XX ou do século XXI. Né? Então, é nesse sentido que as biografias elas são retomadas. Né? Portanto, as biografias, mais uma vez, retornando ao Giovanni Levi. No caso, Giovanni Levi, embora ele não faça uma biografia propriamente, mas ele faz, né, um estudo da trajetória desse exorcista, mas sempre ligado à Santena, né, a esse vilarejo no qual ele nasceu, enfim, do qual ele parte, né, para a sua carreira de exorcista. Então, é essa nova biografia que surge. Né? Assim como também a história política, que também tinha sido abandonada e que vai ser retomada numa nova perspectiva, né? Que é essa perspectiva também social. Né? Não é o indivíduo por si só, fazendo e acontecendo, etc., mas em que grupos sociais esse indivíduo, a que grupos sociais os indivíduos da política se vinculam, né? Quais são as relações que eles estabelecem com os diversos atores sociais, etc. Né? É a partir daí que eu começo a pensar numa história política renovada, que não é mais aquela que se fazia, enfim, há 100 anos atrás. Né? Então, é nesse sentido que nós temos uma transformação, né, que é bastante significativa. Né? Quer dizer, uma transformação no sentido da abordagem do meu objeto, da forma como eu me aproximo, como eu abordo, como, na verdade, eu construo mesmo esse objeto com o qual eu estou trabalhando, né? Que me permite, portanto, não só fazer mais perguntas, né, a esse objeto, mas, a partir dessas perguntas, construir um conhecimento mais complexo sobre o mesmo. Né? O que eu queria chamar a atenção, né, e que eu busquei ressaltar aqui, é que muitas vezes, quando a gente lê, né, sobre microhistória, etc. e tal, né, essa história quantitativa, a microhistória vem depois, criticando essa história, etc., né, parece um pouco que há uma sucessão ao longo do tempo. Né? Então, a história quantitativa acabou, né, e agora nós temos apenas essa microhistória, etc. O que eu estou buscando ressaltar aqui, que não é assim, né, que uma coisa não invalida ou não impossibilita a outra. Né? Certas questões, né, eu só vou conseguir responder no nível macro.
né? Ou seja, se eu penso o país como um todo, por exemplo, né? Se eu penso em realidades mais amplas. Outras eu vou conseguir responder no nível que é micro, né? Eu acho que nesse momento, só para um pouco para encerrar, né, e fazendo a ligação, um vínculo com a nossa atualidade, né, a gente vai ver muito claro essa relação entre macro e micro quando a gente pensa a questão da pandemia, né, que nos faz estar aqui agora, nesse momento, né, cada um na sua casa, enfim, e a gente nesse ambiente virtual, né? A pandemia, é claro que ela é algo que é externo à nossa sociedade, né? Ela viria de qualquer maneira, não era um agente independente nesse sentido, não depende de classe social, situação política, econômica, nada disso, né? Mas a forma como a sociedade age ou reage a essa pandemia, né? Eu só posso compreendê-la a partir dos seus fatores internos, né? E, ao mesmo tempo, existe uma abordagem macro, né, que me faz pensar no Brasil como um todo, que me faz pensar em quem é o nosso presidente, que nos faz pensar na conjuntura política mais geral do país, etc. Né? E temos também conjunturas mais parciais ou específicas, né, dos estados, dos municípios, né, cujas respostas, também bastante distintas a essa pandemia, estão vinculadas também, né, a realidades muito distintas. Ou seja, que grupos políticos estão no poder, né, como essas sociedades se organizam, como a própria população está enxergando essa pandemia, quais são, né, as pressões que existem, seja, né, para manter o distanciamento social, manter a quarentena, seja para abrir tudo, etc. Quer dizer, só uma análise mais circunstanciada de cada região, de cada cidade especificamente, me permite entender essas distintas reações, né? Mas sem que, e por isso, eu abandone o macro, né? Eu negue o macro como elemento explicativo, como um elemento que me explica também, né? Um dos elementos que dá uma importância maior para esse nível micro, né, para entender porque cada prefeito age de uma forma diferente, é exatamente porque no nível macro, as coisas, essas duas escalas diferentes, elas estão se combinando para dar um resultado. Mas é claro que esse resultado ele vai ser distinto em cada região e em cada cidade do país, né? Só para a gente fazer essa relação, né, entre o que é as diversas escalas, né, essa escala mais ampla, mais macro, e essa escala mais localizada. Quando a gente, a partir dessas perspectivas, se volta, né, para o estudo do período colonial, né, a gente vai ver que, na realidade, é preciso combinar, né, quando a gente pensa na América Portuguesa, né, essa América Portuguesa, ela, por um lado, faz parte de um contexto que é muito mais amplo, né, nós podemos chamar de um império português, né, um mundo português, né, que é muito mais amplo do que apenas a realidade da América, né, mas, ao mesmo tempo, ela faz parte de uma... ela se apresenta, quer dizer, de forma distinta em cada região, em cada período na América. Né? Então, é necessário exatamente eu fazer esse jogo de escalas, quer dizer, eu pensar, quando eu analiso uma certa região na América Portuguesa, menos de uma cidade, né, é preciso eu pensar nessa escala micro, né, como aquela cidade, ou aquela região especificamente, né, se apresenta, né, mas é necessário também que eu consiga inseri-la num contexto que é muito mais amplo, está muito acima dela, né, que é essa monarquia portuguesa, esse império que se constitui, que é pluricontinental, enfim, as relações entre os grupos locais e esses grupos mais amplos da monarquia, né? Então, esse jogo de escala é também necessário para eu pensar. E que nós vamos utilizar aqui, quer dizer, nós vamos trabalhar com dois temas fundamentais aqui, nas próximas aulas, né, que são escravidão e religião, né? E não dá para pensar a escravidão, né, por exemplo, sem pensar o contexto mais amplo. Quando a gente fala escravidão,
né, nós estamos falando, por um lado, dos vínculos da sociedade escravista com as sociedades escravizadas, né, ou seja, sociedades escravizadas que inicialmente são as próprias populações indígenas e depois as sociedades africanas, né, mas estamos falando também de vínculos que são, por isso mesmo, atlânticos, né? Estamos falando de vínculos econômicos que levam ao surgimento da escravidão e que relacionam a América Portuguesa com a Europa, né? Então, não é possível pensar a escravidão sem pensar esse macro, né? Sem pensar essa macro escala. Por outro lado, também não é possível pensar a escravidão como algo homogêneo, né? Ela é muito distinta em cada região, ela é muito distinta também em cada período, né? Você tem uma população, uma escravidão indígena, por exemplo, que perdura durante todo o século XVII, em regiões como São Paulo, Maranhão, mais ou menos no Rio, e você tem, né, no Nordeste, por exemplo, uma escravidão que é africana, né? Desde pelo menos a década de 1640, 1630, ela é uma escravidão predominantemente africana, né? Você tem algumas regiões que são mais vinculadas ao tráfico de escravos, né? Você tem outras regiões que são menos vinculadas ao tráfico de escravos. Isso marca, né, a demografia dos escravos, ou seja, né, como essa população escrava se comporta ao longo do tempo, né? E isso marca também as relações entre senhores e escravos, né? Então, para pensar a América Portuguesa, né, é impossível pensá-la sem pensar nesse jogo de escala, sem alternar entre o macro e o micro, né? É isso que eu queria chamar a atenção. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala em relação à documentação, nós vamos ver que também, no caso da América Portuguesa, para além, né, das questões mais gerais que eu coloquei, né, sobre o significado de quantificar, os limites da quantificação, etc. e tal, você tem limites muito claros, né, que são dados pela própria documentação, ou seja, pelo que sobreviveu de documentação, né? Eu costumo brincar que fazer microhistória na Itália é fácil, porque na Itália você tem uma quantidade de fontes imensa, né? Enfim, né? Não existe uma Santena no Brasil, né? Porque as pequenas cidades, pequenos vilarejos brasileiros não têm uma documentação sobrevivente, né, do tamanho do que tem para Santena. Então, simplesmente seria impossível se realizar no Brasil, né? Então, nós temos a necessidade sempre de buscar de debater com a historiografia, né, debater com essas transformações na historiografia, que não são só no Brasil, mas também de correlacionar essas transformações com a nossa realidade, né? O que dá para a gente fazer aqui, quando muito, uma microhistória tropical, digamos assim, né, que não é a mesma microhistória que os italianos podem fazer na Itália, né? Dentro dessas balizas, né, buscando, por um lado, pensar essa variação de escalas, né, mas pensar também essas questões metodológicas, né, de como abordar, né, os diversos temas para o período colonial, né, que eu vou desenvolver aqui com vocês nos nossos próximos encontros, tá bom? Bom, por hoje era isso que eu queria falar, enfim, são algumas questões que eu queria colocar mais gerais, como eu disse, é uma coisa mais introdutória, né, e queria abrir para vocês, né, as perguntas, tá bom? Professor, a gente, para facilitar a organização, gente, quem tiver dúvida, pode mandar no chat, ou enfim, só para, enfim, não ligarem a câmera ao mesmo, o microfone ao mesmo tempo, vão mandando quem tem dúvida no chat, tipo eu, aqui, ou etc., só para a gente fazer meio que uma fila para não, enfim, um áudio sobrepor ao outro. Então, quem tiver dúvida pode colocar, só sinalizar aí no chat que aí a gente vai seguindo uma linha para facilitar mais essa questão burocrática. Tem algumas perguntas aqui, Tem uma dúvida da Verônica aí. Enfim, Tem duas, tem três, na verdade. tem antes. Então, vamos lá. Então, vamos abrir, então, os microfones por ordem. Bia, gerencie isso daí, por favor. Tá bom. Michele Santos.
Pode abrir aí o microfone para perguntar. Tá com problema. Eu vou ler, então, a dúvida dela, professor. Que autores o senhor indica para pensarmos as metodologias de pesquisa nas ciências humanas e sociais? No geral, grosso modo, divididas em quantitativas e qualitativas. E a pesquisa histórica, em particular, que bibliografia te inspira para escolher os métodos de suas pesquisas? Ótima pergunta. Bom, para a história quantitativa, a gente tem muitos trabalhos, né? Enfim, tem uma tradição já bastante consolidada sobre quantificação, história, etc. Né? Sem dúvida, o que há de melhor é a segunda geração dos análises, né? Que fez uma história quantitativa fantástica, Labrousse, né? Brodel menos, enfim, mas Labrousse, sem dúvida, com maior importância, Pierre Chony, para o Brasil, Frederic Moreau, né? Que é um autor francês, né, que vai fazer um tipo de história, né, uma história do Brasil no século XVII, que ninguém fazia, então, no Brasil, né, e acho que esse é o grande valor, mas é um autor praticamente desconhecido hoje em dia, né, ninguém praticamente utiliza mais Frederic Moreau, e ele tem uma história fantástica, né, ele faz quantificação do tráfico, não, do comércio de açúcar, as conjunturas do açúcar, do preço, etc. e tal, né, de extrema importância. Para pensar em termos de história, de microhistória, ele é os originais, né? Tem coisa muito boa, eu citei aqui os clássicos, né? A Herança Material, do Giovanni Levi, né? Que é esse trabalho sobre Santene, sobre Exorcista, O Queijos Vermes, numa perspectiva mais cultural, que é do Carlo Ginzburg, né? Tem alguns trabalhos, em termos de coisa em português, tem pouca coisa, né? Tem um trabalho em francês da... Ai, meu Deus. A Simona Cerruti, né? Sobre os camponeses, sobre os operários italianos em Milão, e a linguagem corporativa em Milão, no século XVII, século XVIII. Né? Esses são trabalhos clássicos e importantes para a gente pensar, né, sobre questões metodológicas. Escravidão, eu citaria também para certos aspectos ligados à distribuição da população escrava, enfim, entre senhores, etc. O João Fragoso, e o Slenes. Acho que o Slenes é interessante porque também, né, são aqueles autores que produzem, né, um tipo de história avant la lettre, né, antes da gente produzir, né, porque eles vêm de uma outra tradição historiográfica, enfim, eles vêm de uma formação, né, anterior. Né, o Robert Slenes, um americano, né, um brasilianista, mas americano, né, que vai fazer um estudo bastante aprofundado da demografia escrava no Brasil, numa época que esse tipo de trabalho não existia entre brasileiros. Então, acho que é um autor fundamental. Né? Enfim, acho que é muito amplo, acho que não dá para a gente citar, né, uma lista exaustiva, porque depende muito, né, do que você pretende trabalhar. Uma história mais agrária, mais demográfica, mais social, enfim, acho que depende muito daquilo que você pretende fazer. Espero ter ajudado, Tim. A outra pergunta é da Verônica Gomes. Ela queria que você esclarecesse as possíveis diferenças e semelhanças entre a história quantitativa e a serial. Né, são termos utilizados, né? Enfim, eu pessoalmente não é uma tradição mais francesa de falar em história serial,
né, uma tradição mais anglo-saxônica, de falar em história quantitativa, etc. A história quantitativa, né, muitas vezes o termo é utilizado pela New Economic History, né, que é uma corrente da história econômica, né, que é muito criticada, né, enfim, mas que é americana, mas que é muito criticada, né, são historiadores que trabalham, historiadores não, são economistas, na verdade, mas fazem história econômica, e que trabalham muitas vezes com ensaios contrafactuais, né, então, assim, como seria, né, então eu quero saber o impacto da escravidão nos Estados Unidos, né, como seria os Estados Unidos sem a escravidão, né, eles criam um modelo lá, matemático, eles buscam justificar, né, para dizer como seria os Estados Unidos sem a escravidão, só que isso não é história, né, enfim, isso é um exercício de uma elucubração, um exercício, né, teórico que tem muita pouca validade, a meu ver, né. Na França se fala muito mais, né, na história quantitativa, se chama muito mais de história serial, né, exatamente por causa da criação dessas séries, né, dessas séries geralmente de longa duração, de mais que um século, etc. e tal, né, então se fala mais de história serial. Mas eu acho que aqui no Brasil, de fato, os dois termos são utilizados como equivalentes. A Sara Araújo perguntou como relacionar as teorias e metodologias francesas e italianas com o afastamento da lógica fundamental da luta de classes do modelo marxista de análise. Hoje, eles seriam excludentes ou complementares? Espera aí, eu não entendi. Repete para mim, por favor. Como relacionar as Bia. teorias e metodologias francesas e italianas com o afastamento da lógica fundamental da luta de classes do modelo marxista de análise? Hoje eles seriam excludentes ou complementares? Tá. Não, pois eu acho que se a gente for pensar essa história serial, enfim, quantitativa, lá na meados do século XX, parte dela, né, está ligada ao marxismo, né, na influência marxista, uma influência não necessariamente feita por marxista, mas é uma influência marxista, né. Por exemplo, eu faço história quantitativa para pensar, né, o operariado, quem é o operariado, né, europeu, né, quais são as características fundamentais desse operariado europeu, né, quais são as características fundamentais da burguesia, né, o trabalho clássico, né, da Delindomar sobre a burguesia em Paris no século XIX. Então, eu faço uma história quantitativa para pensar nessa burguesia. Então, esses grupos básicos, né, embora a Delindomar não seja marxista, mas sem dúvida, né, a perspectiva marxista influencia a forma como ela faz essa história. Eu acho que hoje o conceito de classe tende a ser bem menos utilizado, né, para pensar a sociedade, não tanto a sociedade contemporânea, mas as sociedades históricas, digamos assim, né, sociedades anteriores ao capitalismo, né. Eu não acho que seja inviável utilizar esse conceito, mas é sempre necessário complexificá-lo, né. Um dos problemas, como eu disse, né, eu estava citando a experiência italiana, né, mas os autores da microhistória italiana, Ginsburg, Giovanni Levi, Simone Cerruti, Gribaldi, etc., todos eles possuem uma influência marxista bastante significativa, né? Mas, de alguma maneira, eles perceberam que pensar apenas em termos de classe não era suficiente para entender, por exemplo, o movimento operário, né, para entender as distinções entre os operários, né, dentro desse mesmo movimento. Isso acontece no Brasil, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, os trabalhos sobre o surgimento do movimento operário no Brasil, o desenvolvimento do movimento operário no Brasil, a gente vai ver que os autores sempre percebem, não é, a existência de diversos segmentos nesse movimento operário, né? Desde indivíduos mais à esquerda, anarquistas, mais tarde comunistas, etc. e tal, até indivíduos, vamos dizer, mais à direita, que buscam negociar com os patrões, que buscam estabelecer acordos, etc. e tal, né? Então, essa distinção, né, essa distinção existente dentro do movimento social
não me obriga a abandonar a ideia de classe social, mas me obriga a complexificá-la, né? Não entendê-la como um todo homogêneo. Né? Apenas o conceito de classe não me permite entender as distinções existentes dentro dessas mesmas classes. Enfim, isso é uma posição minha, tá? Aí o Maria Xavier perguntou o que você acha do trabalho de Natalie Zemon Davis para a microhistória? Eu acho o trabalho extremamente interessante. A Natalie Zemon Davis, inclusive, ela vai ser publicada na Itália pelo pessoal da Microhistória, né? Que é uma coleção de microhistória pela Inaudi, que é coordenada pelo Guinhos, pelo Leb, etc. E tal. Eles publicam a Natalie Zemon Davis por essa coleção, né? O que mostra exatamente que é embora não seja, né, ligada formalmente à microhistória, mas há uma relação. Né? A Natalie Zemon Davis vai pensar algumas coisas semelhantes, quer dizer, pensar os grupos sociais a partir não da sua homogeneidade, mas da sua diversidade, né? A partir das suas distintas experiências, né? E, nesse sentido, ela se combina, né? Se encontra, digamos assim, com a perspectiva da microhistória, né? Sem sombra de dúvida. Né? E também por esse forte empuxe, digamos, antropológico, né, que tem na Natalie Zemon Davis e que vai ter na microhistória também. O Adson Rodrigo Silva queria perguntar se é possível fazer microhistória em uma perspectiva também da história global. Não, exatamente porque é uma história global, né? Ou seja, a história global, eu pessoalmente não acredito em história global, né? E não vejo uma utilidade heurística, que conhecimento, né, uma pretensa história global, né, vai me trazer. Né? A gente pode até falar que nós estamos vendo agora um fenômeno global, né, que é uma pandemia que sai lá da China, né, e veio parar aqui. Né? Então, a gente vai, mas isso é uma história global. Mas não é. Né? Ou seja, se a pandemia, se o vírus é o mesmo, por outro lado, as formas de reação, né, das sociedades, dos países, etc., é muito distinta, né? Muito diferente. Então, para eu entender essa distinção, eu preciso conhecer essas realidades locais. Né? O vírus é algo que é próximo, mas a realidade local, a reação depende da realidade local, de cada país, de cada região, enfim, de cada conjuntura política. Então, são coisas muito distintas. A Tiara Bernardo falou, professor, você falou que não podemos pensar a microhistória sem a antropologia. Contudo, nem toda visão antropológica foi aceita pelos microhistoriadores. Poderia esclarecer a opção por Barth em relação a Geertz? Sim. Porque, veja, Geertz vai buscar se aproximar, né, do seu objeto de pesquisa, da cultura que ele está estudando, a partir da chamada descrição densa, né, ou seja, a partir de uma análise detalhada de um certo fenômeno cultural, né, uma análise intensa daquele fenômeno cultural, e a partir do qual eu posso conhecer, né, o conjunto desta sociedade. Né? Então, isso e essa perspectiva vai ser adotada por historiadores, né? Por historiadores como Darton, por exemplo. Né? No Brasil, Chalub, por exemplo. Né? Então, você pega um fenômeno, um aspecto, né, de uma sociedade, etc. e tal, e a partir de uma análise intensa daquele fenômeno, você explica esta sociedade. Né? Ora, isso daí parte de uma ideia o quê? De uma cultura homogênea, né? De que a cultura ela é igual. Então, se eu estou analisando, né, por exemplo, Darton, naquele O Grande Massacre dos Gatos, né, quando ele analisa o Grande Massacre dos Gatos, né, que é um massacre mesmo, né? Quer dizer, é uma revolta, uma oficina que os operários vão lá e matam todos os gatos da vizinhança. Né? Alguns eles enforcam, fazem lá, outros eles não sei o que lá, matam o gato da dona
da oficina, etc. e tal, né? Darton faz essa análise a partir exatamente da perspectiva de Goethe, né? Ou seja, para Darton, aquela revolta específica, né, daquele grupo específico de artesãos do final do século XVIII, lá na França, me permite entender como é esse conjunto, essa classe operária que está se formando na França. Ou seja, eu entendo esse grupo como um grupo homogêneo, né? Eu entendo esse grupo como um grupo semelhante. Se eu estou em Paris, se eu estou em Lyon, se eu estou em Marseille, se eu estou não sei aonde, né? Não importa, né? Esse grupo tem uma certa homogeneidade ligada a essa... ligada a esse fato. Eu estudei esse fato específico, me permite entender esse grupo como um todo, né? Essa é uma perspectiva bastante tradicional, na verdade, da antropologia, né? Quer dizer, as correntes antropológicas, funcionalista, estruturalista, etc., pensam as sociedades como dotadas de uma cultura homogênea, como se todos os indivíduos da sociedade participassem da mesma forma da sua cultura, possuíssem os mesmos valores culturais, a mesma formação, né, acesso aos mesmos conhecimentos, etc. e tal. Barthes, por sua vez, vai pensar em uma perspectiva diferente, né? Numa sociedade, os indivíduos têm inserções culturais distintas, né? Vale dizer, eles têm experiências de vida distintas que levam a inserções culturais diferentes também, né? Mais ainda, isso é um elemento importante, né? Os indivíduos, eles não são, como eu diria, unidimensionais, né? Então, o sujeito que é operário, ele não é apenas operário, né? Ele é operário, mas ele tem um time de futebol, ele tem ou não tem uma religião, enfim, né? Ele é um migrante ou ele não é um migrante, enfim, né? Tem uma série de outros elementos, né, que caracterizam esse indivíduo, né, e que, portanto, marcam a sua inserção social, né, marcam a sua cultura, né, porque ele não é só um operário. Então, quando ele se encontra com outros indivíduos ali na fábrica, enfim, no trabalho que ele está, eles têm aquilo em comum, sem sombra de dúvida, fazem a mesma coisa. Mas, né, há um conjunto muito mais amplo de experiências, enfim, de vivências, do que aquilo dali, e que marcam distinções também entre esses indivíduos, né? Essa noção de cultura distributiva, né? A cultura não é igual para todo mundo, né? As experiências culturais não são iguais, não são homogêneas, né? Isso está em Barthes de forma muito clara, né? Barthes tem outro aspecto que me parece importante também, que é uma perspectiva relacional, né? Barthes é o teórico por excelência das etnias, da noção de etnia, etc. e tal, né? E ele chama a atenção para o fato de que a minha identidade, ela não é uma identidade que é dada, né, por mim, para todo sempre, etc. e tal, é uma identidade relacional, né? Eu sou o que sou porque eu me relaciono com outras pessoas, né? E é essa relação com as outras pessoas que define o meu lugar na sociedade, né? Portanto, minha identidade ela é sempre relacional, ela é sempre em relação às outras pessoas. Ela não é dada, não é uma coisa fixa, não é uma coisa auto-referenciada, não sei o que define a minha identidade. Então, Barthes, nesse sentido, permite uma perspectiva mais, uma aproximação mais complexa, digamos assim, da realidade social. O Theo Aroeira perguntou: no atual contexto de crescimento dos movimentos anti-ciência e revisionismos históricos por diversos setores, como o senhor analisa a importância do conhecimento sobre a metodologia da historiografia como forma de combate a esses movimentos? Ótima pergunta. Uma das razões pelas quais eu estou dando esse curso, enfim, estou dando a cara a tapa, digamos assim, é exatamente isso, né? Quer dizer, a necessidade da gente pensar a história, né? Mas pensar a história a partir, né, de uma perspectiva profissional, né? Pensar a história a partir de uma perspectiva científica, portanto, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o termo revisionismo, né? A história, por definição, é revisionista, né? Ela está sempre revendo, né? O que eu escrevo hoje vai ser ultrapassado amanhã por uma outra pessoa, né? Enfim,
é isso que faz a história andar, né? O conhecimento histórico ele se transforma ao longo do tempo. Né? Agora, essa transformação do conhecimento histórico se baseia em duas coisas fundamentais. Né? Primeiro, é uma erudição, ou seja, eu conheço, né, a historiografia, eu conheço a produção histórica, pelo menos sobre aquele tema que eu estou trabalhando, né? Eu conheço com profundidade aquilo dali, né? O que me permite participar dos debates que são relevantes, né? E não querer reinventar a roda, né? Ou seja, falar o que já falaram. Né? E segundo, uma metodologia, né? Uma metodologia específica, né? Com a qual, a partir da qual eu vou construir o meu objeto, né? Eu vou não só construir, mas trabalhar com esse objeto e vou, portanto, dialogar com essa historiografia que eu conheço previamente. Né? Então, são esses dois elementos. Né? Que é muito diferente, né, de um revisionismo que nós vemos hoje, que é enviesado ideologicamente, né, no qual o que se busca, né, é produzir uma história, né, entre muitas aspas, né, de acordo com o gosto do freguês, e no caso o freguês é muito reacionário, né, e está buscando voltar a um certo, né, criar uma história fantástica, né, de um certo passado idealizado, etc. e tal, né, que é muito complicado. Então, exatamente, uma das ideias desse curso é exatamente a gente pensar a história, né, a partir de uma perspectiva científica mesmo. O Ian Moraes falou: como foi dito pelo professor, a microhistória não é uma negação de outras escalas mais amplas. Antes, é uma nova forma de enxergar a história. Já Sebastian Conrad, trazendo sua perspectiva sobre a história global, afirma que seu objetivo não é escrever uma história total do nosso planeta, mas o que se aspira é escrever uma história de espaços delimitados, e por fim não globais. Tendo em mente suas conexões globais e condições estruturais, o senhor considera as duas perspectivas excludentes ou é possível conciliá-las em algum nível? Exemplo, ligar uma pequena povoação sertaneja à rede globais de comércio. Ah, sim. Não, eu acho que é possível, né? Enfim, o que eu busquei falar, e essa perspectiva que a gente vai adotar a partir da semana que vem, é pensar numa variação de escalas, né? Não uma história global, propriamente, mas numa que podemos chamar de uma história conectada, né? Você busca, ao mesmo tempo, pensar o local, conhecer o local, né? A partir de uma perspectiva que é microhistórica, fundamentalmente, mas sem deixar de relacionar esse local com o contexto mais amplo. Mas é importante que essa conexão seja bastante clara, né? Ou seja, que conexões são essas? Quais são os elementos que permitem, né, essa conexão? Se nós pensarmos, por exemplo, no período colonial, a gente fala, né, sei lá, senhor de engenho, né, o mesmo escravo, né, são categorias muito genéricas, muito gerais. Mas, né, se nós formos no detalhe, a gente vai ser senhor de engenho, né, na Bahia, no século XVII, é diferente de ser senhor de engenho no Rio de Janeiro, no mesmo século. Né? Ser escravo, né, também na Bahia, é diferente de ser escravo no Rio, ou em Pernambuco, ou no Maranhão. Né? Enfim, há distinções. Eu só consigo compreender essas distinções se eu vou no local. Né? Mas, por outro lado, o ser senhor de engenho, eu estou ficando engenho só porque é o exemplo mais fácil da gente pensar, mais conhecido. Né? Eu sou senhor de engenho porque eu produzo açúcar. Né? E esse açúcar ele é realizado, ou seja, ele é importante porque ele é enviado, né, para a Europa, né? E lá ele é vendido, etc. e tal. Portanto, há uma conexão aqui que é, né, atlântica com a Europa. E a partir do século XVII, né, uma outra vinculação atlântica que é com a África. Né? Não dá para eu pensar esse senhor de engenho, mesmo que ele esteja lá no interior, sei lá, de Pernambuco, né, ou do Rio de Janeiro, etc. e tal, não dá para pensar esse cara sem pensar a Europa, sem pensar a África. Agora, a forma como ele se vincula à Europa, a forma como ele se vincula à África, depende da realidade local. Por isso que eu digo que ser senhor de engenho no Rio de Janeiro é muito diferente de ser senhor de engenho na Bahia. Né? Na Bahia, o cara produz, no século XVII, só para dar um exemplo,
o melhor açúcar do Brasil, né, na Bahia e em Pernambuco. No Rio de Janeiro ele produz pior. Ou seja, né, o cara do Rio de Janeiro, para vender o açúcar, né, e aí, né, meu amigo João Fragoso trabalha mais com isso do que eu, o cara tinha que brigar, né? Às vezes, uma das vezes, os caras têm que segurar os navios aqui, né, que iam voltar para Lisboa, porque eles não queriam comprar açúcar, né? Só saem se comprarem açúcar, enfim. Né? Ora, o seu engenho baiano não precisa disso, né? Ele tem um açúcar bom. Né? Então, é só uma coisa um pouco anedótica, mas para explicar isso daí, né? Ou seja, a partir da realidade local que essa vinculação mais ampla, mais geral, vai se dar. O Edivaldo Quaresma Neto gostaria de perguntar se a microhistória é uma boa ferramenta para o estudo do indivíduo quanto agente histórico, ou o estudo da mentalidade de um grupo sobre um específico. Sem dúvida. Acho que a microhistória ela é o instrumental adequado, né? O mais adequado para isso daí. Agora, lembrando sempre que a gente, no Brasil, né, não tem as condições de fazer microhistória como os italianos ou franceses podem fazer. Né? Aqui, em termos de documentação, período colonial, etc. e tal, né, é muito mais limitada, enfim, do que em outros países. Então, é necessário uma adaptação metodológica, né? Não dá, muitas vezes, para a gente trabalhar com uma quantidade tão ampla de fontes, etc. e tal, né? Mas é possível, sim, a gente pensar para o Brasil. É possível e necessário, eu diria. O Vinícius Assis falou: olá, a microanálise seria uma encaminhação da população em economias periféricas, para além de uma história demográfica? Penso aqui nas vilas paulistas pré-ascensão da plantation, açucareira e cafeeira, na dita capitania. Se a microhistória seria um instrumento para pensar essas regiões periféricas, é isso? Seria um caminho para a compreensão da população em economias periféricas. Não seria economias periféricas e também economias não tão periféricas assim. Eu não acho que é o aspecto ser ou não ser periférico que define se eu vou ou não usar a microhistória. É a escala que eu vou utilizar que define se eu vou ou não vou fazer a microhistória. Né? A vantagem, né, da microhistória é que ela me permite esse conhecimento mais complexo, né, mais amplo, porque ela pressupõe, por exemplo, cruzamento de fontes massivas. Né? Então, isso permite um conhecimento mais detalhado dessa realidade. Né? O Rodrigo Marreto falou: como estabelecer diálogo entre macro e micro com fontes de natureza tão diferentes? Um conjunto documental que permite penetrar na trajetória de um indivíduo é bem diferente do conjunto de fontes de escala macro. Boa questão. Mas aí é uma questão um pouco ampla, né? Depende de qual pergunta você está fazendo, né? Qual é exatamente o seu objeto? Se eu, para ficar nos exemplos que eu dei, né, do Giovanni Levi e do Ginsburg, né, o Giovanni Levi vai pensar a constituição, né, do Estado no Piemonte a partir de Santena, né, das vinculações que Santena estabelece, né, com outras regiões dentro do Piemonte, por exemplo, né, e o papel do exorcista, né, desse exorcista que ele estuda nesse contexto específico de Santena, mas também nesse contexto do que é essa formação do Estado no Piemonte nessa segunda metade do século XVII. Né? Então, ele está utilizando uma documentação que é local, que é muito específica, de uma região bastante reduzida, né? Mas ele está pensando em termos mais amplos. Né? No caso do Ginsburg, quando ele trabalha lá com o Menoch, ele está pensando também, está trabalhando com uma documentação que é única, de um indivíduo só, né? São dois processos, né, do Menoch, mas que é referente a um indivíduo só, e está pensando, né, os aspectos da cultura, da circulação cultural, etc. e tal, na Europa na época moderna. Né?
Portanto, tem muito mais a ver com as perguntas que você vai colocar para a sua documentação. Quando a gente pensa na América Portuguesa, que é o tema aqui nosso, né, a gente pode pensar que você tem, né, eu estava dando o exemplo aí dos escravos e dos senhores de engenho, né? Você pode pensar tanto nessa escala local, com a documentação, né, local, inventários, registros paroquiais, etc., escrituras de compra e venda, etc., que me permite um conhecimento do local, né, mas também relacionar isso com conjunturas mais amplas, né, que eu conheço por uma outra documentação, que pode ser documentação da arquivo histórico ultramarino, que pode ser a própria historiografia, dependendo, se eu não pretendo, né, pesquisar sobre aquilo, eu posso utilizar a bibliografia já existente, dialogar com essa bibliografia a partir do conhecimento que eu estou produzindo sobre uma realidade que é específica. A Michele Santos falou: me perco nas nomenclaturas, professor, e o senhor? História global, história total, sistema mundo ou história mundial, histórias conectadas, transnacionais, cruzadas, história marítima e história do Atlântico, todas com seus representantes em seus campos de estudo. Bom, é uma observação, né? Acho que não é uma pergunta. Me perco também. A pessoa não se perde um pouco, né? Enfim, a única coisa que eu tenho para dizer, em termos de história conectada, eu acho interessante, acho que nos permite pensar nessa relação entre macro e micro, né? História global, eu acho mais complicado, acho que virou um rótulo, né, para coisas muito variadas, enfim, até hoje não me convenceu, não. Acho que no Brasil tem pouca entrada, não vejo, né, muita gente ligada a isso. Eu me lembro que uma vez o Giovanni Leve, né, veio aqui no Rio e falou sobre história global, e muita gente falou assim: o que ele está falando? Né? O que é isso que ele está falando? As pessoas não se identificaram com o que o Leve estava falando, não. Né? Isso parece uma questão mais da Europa, dos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Acabaram as perguntas, agora só o Milaré que tem mais uma pergunta. Fala aí, Milaré. Professor, se me permite, eu queria fazer duas perguntas. A primeira em relação ao estudo da escravidão em si, em relação à microhistória. Você mesmo disse que fazer microhistória na Itália é completamente fazer uma microhistória no Brasil. Em relação ao estudo de escravidão, né, no Brasil, como é que a historiografia se deu em relação à análise de fontes? Porque, às vezes, enfim, a função de historiador também tem que ter um pouquinho de criatividade, de saber, enfim, procurar fontes que acabam fazendo com que, utilizando algumas palavras de historiografia, que o subalterno fale, né? Que aqueles grupos que, enfim, não tiveram essa voz por documentos oficiais falem. Né? A primeira pergunta que eu queria fazer é em relação a essas fontes. Que fontes a historiografia específica da historiografia brasileira encontrou para fazer uma microhistória da escravidão? Né? E a segunda pergunta que eu ia fazer em relação à historiografia brasileira também, o senhor mesmo disse que, enfim, a historiografia brasileira, de maneira assim geral, acaba sendo mais jovem do que a italiana, etc. A gente pode remeter ao final do século XIX alguns estudos do IHGB, no início do século XX alguns estudos ensaísticos, mas é só na década de 70, 80 que essa historiografia começa a ganhar mais corpo. Né? Em relação para nós, essa geração de historiadores que, enfim, estamos nos formando agora, estamos produzindo agora, quais são as vantagens e desvantagens de uma historiografia recente? Né? Ainda mais para o estudo de historiografia de América Portuguesa. Quais são as vantagens em termos de termos relativamente, entre aspas, poucos trabalhos em relação a se compararmos com, por exemplo, uma historiografia muito mais longa do que a italiana e, enfim, quais são as desvantagens também em relação a isso tudo. Enfim. Tá. Vamos lá. Gabriel, em relação à primeira parte, a primeira pergunta que você fez, é difícil, né? A dificuldade de fazer como a microhistória na Itália,
mistura com a italiana, é porque a gente não tem, como eu disse, né, a quantidade de fontes disponíveis, variedade de documentação que eles têm sobrevivendo, enfim, ao longo de vários séculos, né, enfim, aquilo que deixa a gente com inveja. Mas nós temos fontes, né, nós temos que utilizar as fontes que nós possuímos. A disponibilidade de fontes varia muito, né, conforme o estado, varia muito, muito, muito. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado mais antigo, né, tem uma colonização mais antiga do que Minas, por exemplo. No entanto, para o século XVIII, você tem muito mais documentação em Minas do que no Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque Minas tem uma ocupação muito descentralizada. Né? Então, você produziu corpos documentais que se espalharam por Minas Gerais. Né? Então, tem vários locais diferentes. Entendeu? Aqui no Rio, a coisa foi muito centralizada na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado esquisito, assim, porque... Né? É como se fosse um sujeito com uma cabeça muito grande e um corpinho muito franzino. Né? Então, um cabeção desproporcional, assim, aquele corpinho magrinho, mal segura assim, a cabeça. Enfim, é uma coisa meio assim. Né? Porque tudo foi muito centralizado, né? Demograficamente, economicamente, politicamente, etc., na cidade do Rio de Janeiro. Então, com o famoso incêndio que nós tivemos em 1790, né, do qual até hoje não me recuperei, você perdeu aí uma enorme quantidade de documentação, né, no fórum, você perdeu uma enorme quantidade de documentação no Rio de Janeiro. Então, você teria uma documentação do século XVI, XVII, XVIII, que não existe. Né? Em Minas você tem. Desde o início do século XVIII, você tem bastante espalhada essa documentação. Né? Então, a primeira coisa é essa, há uma diversidade muito grande. Né? São Paulo, apesar de ser uma região mais periférica em relação ao Rio de Janeiro no século XVII, você tem muito mais documentação do que para o Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa é essa, depende, né, de que época e de que região você está trabalhando. Em linhas gerais, que documentação que nós temos? A primeira eu já falei, né, são os inventários. Os inventários são a documentação por excelência, que nos permitem, né, ter acesso não só aos bens materiais dos indivíduos, mas às formas como eles organizavam, né, esses bens, seja, o que era mais importante para eles, né, se eram as propriedades urbanas, as propriedades rurais, os escravos, etc, etc, etc. Né, então, no caso dos escravos, os inventários são fundamentais porque eles estão lá, né, como propriedade dos senhores. E estão lá de forma bem descrita, né, bem detalhada. O segundo, que hoje é a melhor documentação para o Rio de Janeiro, a mais disponível, são os registros paroquiais. Né? Através desses registros paroquiais, eu tenho aí, né, os momentos fundamentais da vida do indivíduo, né? Nascimento e morte, e no meio aí o casamento para alguns. Né? A partir dessa documentação, né, eu consigo ter acesso, pelo menos a parte da trajetória dos indivíduos, inclusive dos escravos. Eu tenho as escrituras também, né? Escrituras de compra e venda, as escrituras, no caso dos escravos, as escrituras de alforria. Né? A alforria é um elemento da maior importância. Né? Se eu quero pensar as relações entre cativos e não cativos, né, as alforrias são elementos da maior importância para pensar nisso daí. Assim, dentro dos registros paroquiais, que se de falar, você tem uma importância muito significativa nos óbitos dos testamentos. Né? Os testamentos me permitem também um acesso, ainda que lacunar, a uma pequena biografia do indivíduo, a saber mais ou menos quem foi aquele cara que está morrendo ali. Né? E isso né, sobretudo quando eu tenho escassez de fontes, né, isso é de uma importância fundamental. Né? Enfim, não sei se eu respondi essa primeira pergunta, Gabriel, mais ou menos, né? Enfim, é uma pergunta muito ampla. A segunda, Gabriel, eu não sei te responder se é mais vantagem de ter uma historiografia mais recente ou não. Eu acho que a nossa... eu diria assim, olhando para vocês, mais novos do que eu, vocês têm algumas vantagens muito evidentes em relação à minha... Né, quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, ou mesmo no mestrado. Né? Primeiro que vocês já têm, né, diante de vocês, um quadro bastante consolidado em termos de produção historiográfica. Né? Com, né, variedade de autores, de temas, de pesquisas, etc. e tal, né? As diversas áreas, enfim, diversos períodos, bastante, né, escolas
tendo, enfim, vocês têm um quadro que é, enfim, comparável, né? Segundo, vocês têm hoje acesso à fonte de uma forma infinitamente mais fácil do que eu tinha, né? Porque muita coisa está na internet, né? Você consegue documentos de Portugal que estão na internet, né? Então, você consegue ter acesso às coisas que você teria que ir lá, a princípio. Hoje em dia, você consegue, daí da sua casa, consegue ter acesso, né? Então, acho que isso é uma coisa. E, claro, a historiografia, né? A gente, para ter acesso à historiografia internacional, né, como eu sou da época pré-internet, a gente tinha que ir em certas livrarias, né, eventualmente fazer encomendas de livro, o livro demorava meses para chegar, né, alguns livros, né, a gente tinha que esperar sair em português, porque estava em alemão, sei lá o quê, enfim, era tudo muito mais difícil. Então, não só acesso à fonte, mas acesso à bibliografia era muito mais difícil, né, para a gente conseguir ter isso daí. Hoje em dia, eu acho que a gente precisa quase que limitar, né? Quer dizer, o problema é outro, né? Limitar a quantidade de informação, né? Se você não focar nas coisas, né? Não restringir, né? Você corre risco de perder o foco, né? De tanta coisa que chega, de tanta informação que chega. Tinha mais alguma coisa? Professor, surgiram 3 perguntas. Depois você Uma escreva, da eu vou ferrar, Mirella. tá? Tá. Ela falou, no início você tinha comentado sobre a relação dos arquivos paroquiais com as relações agrárias. No caso da América Portuguesa, há uma literatura que tenha se debruçado sobre esses vínculos de forma mais aprofundada? Registro paroquiais de história agrária? Não, Mirella. Eu acho que é o que a gente está fazendo agora, né? Na realidade, concretamente, você não tem uma... Na realidade, a história agrária no Brasil ela é muito... Ela se desenvolveu num certo momento, né? Com a Marieta Linhares e com o Ciro, né? Ela se desenvolveu e se multiplicou muito rapidamente, teve uma série de pesquisas, etc. e tal, mas muito ligada ao século XIX, né? Muito ligada ao século XIX, muito ligada à famosa transição trabalho escravo para trabalho livre, ou seja, segunda metade do século XIX, etc. e tal, né? Alguns ficando ainda até 88, outros indo até 1920, parará, mas ligada fundamentalmente a isso, né? Quase nada ligado ao período colonial. Eu mesmo fiz história agrária, né, na minha dissertação de mestrado, mas era segunda metade do século XIX, não era período colonial, né? Então, para o período colonial, e aí se utilizava fundamentalmente inventários, né? Muito pouco de registros paroquiais e fundamentalmente inventários, como fonte fundamental. Para o século... para o período colonial, você não tem esse tipo de trabalho de forma sistemática, né? Quer dizer, hoje nós estamos utilizando muitos registros paroquiais porque, enfim, para o Rio de Janeiro, muitas vezes é o que nós temos, né? Quer dizer, você não tem praticamente inventários, tem raríssimos inventários sobreviver no século XVIII ou do século XVII. Eu consegui localizar alguma coisa no Mosteiro de São Bento, João, alguma coisa. Há muito pouca coisa, enfim. Então, o que você tem, né, dessa lógica, uma fonte reiterativa, uniforme, quantificável, etc. e tal, são os registros paroquiais, né? O Henrique Longo falou, em sua opinião, por que a escravidão ainda continua provocando comportamentos racistas no Brasil? Henrique, eu vou falar um pouco disso nas próximas aulas. Mas, sem dúvida, isso está ligado a um fenômeno, né, de classificação social, né, que vem do século XVIII. Quer dizer, um dos elementos que classificam o indivíduo na sociedade brasileira, né, é a sua cor, portanto, sua maior proximidade ou não com a escravidão, né, essa lembrança, digamos, da escravidão, né? Esse é um elemento importante, né, um mecanismo importante de reiteração da desigualdade social. Tanto é assim, né, que a gente vai ver que o racismo ele se manifesta fundamentalmente, quer dizer, por um lado, é claro, né, o racismo estrutural está presente, por exemplo, né, em coisas como as ações da polícia, né, nas favelas, etc. e tal, né, mas no dia a dia ele se manifesta
frequentemente quando nós vemos pessoas negras que estão, digamos assim, fora do lugar, né? Ou seja, quando o indivíduo ocupa posições subalternas, né, dificilmente ele vai ser alvo de um ato racista, né? Agora, quando ele se destaca, né, e ocupa posições mais elevadas, é quando geralmente esse racismo vai se apresentar, né? Mas o racismo no Brasil está muito ligado a esse fenômeno, quer dizer, a cor, né, e aí, né, ela se torna um elemento de classificação social, né, um elemento que classifica o indivíduo junto com outros elementos, né? Mas eu vou falar disso mais na aula que vem. Agora a última pergunta. Professor, do Mauro César de Castro. Como você vê a pesquisa histórica em arquivos, sobretudo nos acervos documentais e manuscritos na história atualmente? É a nossa base, né? É aquilo que nos move, aquilo que é fundamental para a própria sobrevivência da história, né? Eu acho que eu falei aqui da facilidade, você tem acesso muito à documentação via internet, etc. e tal, né? Mas conhecer a fonte, conhecer a documentação, né? Conhecer a forma como aquela documentação foi produzida, né? É fundamental, né? Eu acho que não dá para fazer história apenas com documentação digitalizada, etc. É necessário botar um pouco a mão na massa, né? Conhecer a forma de produção dessa informação, né? Para eu poder ser, de fato, criar, de fato, o conhecimento a partir daquela fonte. É isso, então. Gente, quem não colocou o nome ainda no chat, por favor, botem para eu